Tarde, prazer, meu nome é Paulo, e hoje eu vim apresentar o trabalho pedido pelo professor Charles, da matéria de Morfologia Vegetal. No trabalho ele pediu que a gente escolhesse uma espécie vegetal para estar apresentando o tipo de caule e o tipo de folha que ela apresenta. A planta que eu trouxe para apresentar esse trabalho foi a rosa, que pertence à família Rosaceae. Essa aqui, o nome científico dela é Rosa chinesensis. Qual é o tipo de caule dela? Ela tem um caule lenhoso ou semilenhoso, dependendo da fase da planta. Quando ela é mais jovem, ela vai apresentar um semilenhoso, né, que seria tem uma coloração mais verde. Já o semilenhoso, aliás, ele tem essa coloração mais verde. Já o lenhoso, né, já seria numa idade mais avançada da planta. E ela apresenta essa cor acastanhado. Não sei se dá para perceber, aqui tem uma transição do verde para o acastanhado. Bom, a rosa é uma planta perene, ela tem um cultivo de 2 anos ou mais, dando frutos e flores, vegetando. Ela é usada ornamentalmente, né? Como decoração, plantas de jardim, enfim. Eu vou trazer aqui as partes do caule que ela apresenta. Vou virar a câmera aqui, professor, para ficar mais fácil a visualização, porque na frontal aqui não vai dar certo. Bom, aqui eu vou começar pela parte de baixo para cima. Que essa região é chamada de hipocótilo, né, que faz a transição da radícula ou da raiz para o caule, né, também chamado de colo da planta. Aqui seria ele, que a gente consegue observar o primeiro nó, também a primeira gema axilar. Aqui vou trazer aqui mais para cima, né, esse aqui seria o caule principal. As rosas, elas têm bastante ramificações laterais, né, que dão origem a caules secundários. Dependendo muito do tipo de poda feita, ela é uma planta arbustiva, né? Ela tem esse crescimento mais desenvolvido lateralmente, dependendo da espécie. Essa espécie aqui, ela tem essa finalidade, né? Ela vai sendo podada para ter essa abertura lateral. Aqui a gente consegue observar um nó, né? Dando origem a um ramo. Aqui esse está seco, né? Esse aqui seria um ramo vegetativo. A gente tem a presença de ramos vegetativos e reprodutivos. Os reprodutivos são aqueles que vão apresentar estruturas reprodutivas, né? Botão floral, maçã, flor, enfim. Aí aqui a gente vê outro nó. Então, aqui, para resumir, aqui a gente vê o nó. Então, consequentemente, essa aqui seria o entrenó, a região de crescimento, né, de alongamento da planta. Ele é influenciado, o tamanho dele por dependendo do que é fornecido para a planta, né? Se ela sofre um estresse hídrico ou nutricional, isso vai influenciar do espaçamento de um nó ao outro. A gente também pode observar a presença de espinhos aqui, né? Isso é uma característica da família Rosaceae, que erroneamente são chamados de espinhos, né? Porque na verdade eles são falsos espinhos. Também são os aquelos. Eles têm origem na epiderme. Os espinhos verdadeiros eles vão ter origem no tecido vascular. Essa planta, para terminar na explicação do caule, essa planta ela está sem a presença da gema apical, que também vai fazer parte do caule, né? E nas rosas, como essa aqui, a finalidade dela é ter esse crescimento mais lateral, se faz a poda da gema apical, por quê? Porque a gema apical, quanto mais perto da gema apical tiver esse ramo, menor ele vai ser, se tiver presente. Por quê? Porque a gema apical, ela, na maioria das plantas, ela tem esse controle. Ela, assim, vou dar uma explicação mais simples, né, que eu consigo explicar. Ela meio que vai sufocar essas outras, vai inibir esse crescimento, né? Como? Com autotoxinas, né? Ou hormônios, na liberação de hormônios. Ela não estando presente, ela vai influenciar nesse crescimento mais lateral. Então, nessa rosa aqui a gente não vai encontrar a gema apical. Bom, falar um pouco sobre a folha aqui, né? A gente já consegue ver como que as posições da folha são alternadas. A gente consegue observar essa alternância, né? Aqui a gente também consegue observar que ela é uma folha completa e composta. Por que ela é completa? Porque ela tem a presença da bainha, do pecíolo e das folhas. Essa também tem as estípulas, né?
que são as estípulas? Ela vai se localizar nessa região aqui, nessa região, e a função dela principal seria essa dar uma proteção a essa gema axilar, perdão. E a bainha ela vai ficar nessa região aqui, soldada às estípulas. Aqui a gente vê o pecíolo, nessa regiãozinha aqui, a gente consegue observar o pecíolo. E aqui seria o raque, né? Como ela é uma folha composta, ela tem a presença do raque. A gente consegue observar também que ela é uma folha imparipinnada, porque ela tem terminação ímpar, né? Ela tem esses dois pares de folha e essa folha solitária aqui. A gente consegue observar aqui os folíolos, né? Folha não, né? Folíolos, eles são serrilhados, são folhas reticuladas, né? Porque tem a presença dessa nervura central e ramificações lateral. E, como eu já disse, é uma folha completa. Bom, espero que o professor tenha gostado da apresentação aí. E foi a planta que eu escolhi para trazer para fazer essa apresentação.